pessoal, meu nome é Lúcio Arantes, sou aluno da Universidade de Pernambuco do curso de Ciências Biológicas e juntamente com a Laine Araújo vou apresentar um pouco sobre predatismo. Nosso trabalho vai falar um pouco sobre essa relação ecológica e vai desenvolver especificamente as características da evolução dos predadores para a captura de presas, características de evolução das presas para poder fugir dos predadores e também das relações ecológicas, falando um pouco sobre o modelo Lotka-Volterra, que realmente representa a estatística do presa-predador, que é justamente o modelo que vamos falar a seguir. Quando falamos de predatismo ou predação em ecologia, nós estamos relacionando, basicamente, uma condição em que um organismo vivo se nutre de um segundo organismo. O primeiro que realiza justamente a captura, que mata esse segundo organismo e se nutre deste, seria o predador. Aquele que morre e se torna alimento para o predador é chamado de presa. Quando falamos do sistema presa-predador, geralmente temos a ideia de uma raposa caçando um coelho ou de um leão matando uma zebra, sempre animais muito assustadores e perigosos. Mas, se analisarmos bem, até animais domésticos, como por exemplo um gato doméstico, podem ser predadores, dependendo das relações que eles mantêm na residência em que se encontram. Por exemplo, se o seu gato doméstico se alimenta de um rato, ele está realizando o papel de um predador, pois no ecossistema em que ele vive, ele está se nutrindo de outro ser vivo, e esse animal, a presa, seria o rato nesse caso. Um exemplo de predadores bem peculiares são os louva-a-Deus. Eles são insetos especializados na predação de insetos menores, por exemplo, moscas e joaninhas. Eles possuem garras adaptadas para a captura dessas presas e podem ser bastante hábeis e velozes na realização dessas atividades. As adaptações dos predadores podem ser classificadas como físicas ou comportamentais. No exemplo das cobras, nós podemos inferir que elas são ótimas predadoras, muito eficazes na captura de presas. E elas têm mecanismos específicos para a captura dessas presas, que podem ser sapos ou roedores, por exemplo. As cobras são um exemplo de predadores que têm visão limitada. Portanto, para localizar e poder capturar suas presas, elas utilizam de quimiorreceptores. Elas colocam a sua língua para fora, absorvem partículas do ar e, ao retrair a língua novamente, essas partículas são assimiladas pelos quimiorreceptores, que identificam e classificam essa presa. Na maioria das vezes, elas utilizam essas características para capturar roedores, sapos ou outros pequenos vertebrados. Este é um exemplo de adaptação física para a predação. No entanto, as cobras precisam também ser bastante ágeis e perspicazes ao capturar suas presas. Elas então utilizam estratégias como um bote certeiro para inocular peçonha ou uma estratégia de constricção, onde ela abraça a presa para então matá-la por sufocamento. Essas são adaptações comportamentais e a maioria das estratégias de caça dos predadores também entram nessa categoria. Muitos predadores podem esperar e espreitar até que surja uma boa oportunidade de capturar a sua presa. Outros podem persegui-las, enquanto alguns ainda podem caçar em matilhas ou grupos. Todos esses são exemplos de adaptações muito eficazes, comportamentais, para capturar suas presas. As presas também possuem grandes adaptações, tanto comportamentais quanto físicas. Os coelhos possuem uma ótima audição e podem reconhecer os sons de um predador, como uma raposa ou um lobo, a muitos quilômetros de distância. Eles então se adaptaram para reconhecer esses sons e logo em seguida fugir e se esconder em sua toca. Ouvir esses sons e reconhecê-los é de fato uma adaptação física, pois a audição do coelho teve que ser refinada pela seleção natural para realizar essa função. Já se esconder em sua toca é uma adaptação comportamental, uma vez que essas atitudes vão sendo selecionadas entre os coelhos que sobrevivem e é cada vez mais comum você ver coelhos deixarem descendentes que também realizam essa atividade, pois ajuda na sobrevivência da espécie como um todo. As presas também podem fazer muito barulho ou emitirem sons de alerta para afastar ou evitar predadores.
Isso reflete que mesmo que elas sejam capturadas, outras presas da mesma espécie consigam reconhecer esses chamados e se afastar dos predadores. Também existem presas que possuem padrões de cores muito vibrantes, com tons de roxo ou vermelho. Elas podem indicar que a presa tem gosto ruim ou que esta pode ser venenosa. E até presas que não possuem veneno e que não têm gosto ruim se adaptam para aderir a essas cores e assim mimetizar o efeito que ocorre nas presas que realmente possuem esse veneno ou têm um gosto ruim. Opa! Estamos recebendo uma ligação de Elaine Araújo, que é a bióloga que vai falar um pouco sobre o modelo Lotka-Volterra, que expressa as relações presa-predador. Pode falar conosco, Elaine, estamos ouvindo. Neste gráfico de presa-predador, você pode ver que o vermelho representa a presa, que são as lebres. E a linha pontilhada azul representa o predador, que são as linces. Você pode ver, quando o número de presas está no máximo, é porque o número de predadores não está correspondendo a eles. Eles não estão em seu ponto mais alto. E é isso que permite que o número de presas atinja o máximo. No entanto, quando os predadores têm comida farta, surgem mais deles e seu número aumenta. Eles se movem para a área em resposta a toda aquela comida e começam a se alimentar e matar a presa. Então, o número de presas diminui e, frequentemente, o que segue é que o número de predadores também diminui logo em seguida. A presa não se extingue, porque tem meios de anular a extinção. Ele pode se esconder e fugir. E porque há poucos predadores, o que sobraram podem ter diminuído em número devido à migração, ou pode ter morrido de fome. Mas em resposta a esses números baixos de predadores, as presas podem aumentar em número novamente, criando um longo ciclo entre essas espécies. Muito obrigado, Elaine. Eu agradeço muito pela explicação do modelo Lotka-Volterra e a explanação do gráfico foi maravilhosa, aprendemos muito com ela. É importante frisar que as relações presa-predador são as mais comuns na maioria dos ecossistemas. É muito comum encontrar relações presa-predador bastante distintas. O número de presas, o número de predadores pode variar bastante dependendo dos fatores bióticos e abióticos que podemos encontrar em diversos locais. É muito importante lembrar que é essencial a pesquisa de novas relações presa-predador e também de como podemos realizar a manutenção de novos ecossistemas a partir do conhecimento entre essas relações. Agradeço a todos que assistiram, especialmente a professora Mariana Guinter. Muito obrigado também a todo o corpo docente e discente. Agradecemos por tudo. Até a próxima.